Queridos, mais uma vez, bom dia. Meu nome é João Nectário, sou arcebispo da Igreja Ortodoxa Grega. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre a realidade do que é a vida e a morte, apesar de todo mundo saber. Mas, diferente, cada igreja, cada tradição tem um modo de ver as coisas. A Igreja Ortodoxa ela é extremamente espiritual. E ela enxerga a Deus, a morte e a vida de uma forma mais simples, de uma forma mais prática e de uma forma menos dolorosa. Primeiro, tem um santo novo da igreja chamado São Paísios, que ele falou o seguinte, ele morreu agora uma década ou 2 décadas atrás, é bem novo. Era um monge. Se vivo estou com o Senhor. Se morro estou com o Senhor, porque vivo com o Senhor e para o Senhor. Muito bem. Cada um de nós tem as suas dificuldades, os seus sofrimentos, e é difícil a vida. A vida não é o mundo não é um lugar fácil de nós vivermos. Mas chega um determinado momento que alguém que nós amamos se vai, chegou o momento dela e o Senhor a chama para junto dele. Tanto é que nós rezamos que é no seio de Abraão, onde não existe dor nem humilhação, né? Aonde ficam os justos. Ora, nós todos somos pecadores perante o Senhor, porque o único sem pecado é aquele que fez a vida dele em prol de nós e deu a sua vida na cruz, no madeiro, e através do sangue dele pagou a nossa salvação. Mas os padres, lá do primeiro, do segundo, do terceiro século, eles pensavam de uma forma muito mais simples, porque eles tiveram contato com os apóstolos muito mais perto, eles estavam juntos. E o que acontece? Nós temos que pensar que aquele que se vai completou a sua missão. Cada um de nós nascemos com os dons do Espírito Santo. Quando nós recebemos, os que são católicos recebem a crisma, eles recebem selo e dom do Espírito Santo. Nós, na Igreja Ortodoxa, que é o jeito do batismo antigo, nós batizamos, já fazemos a crisma, que é o selo e o dom do Espírito Santo, já lemos o Evangelho e já também damos comunhão. Por quê? Porque nós fazemos uma tríplice, sacramento para que a criança esteja pronta para começar a vida cristã dela. Aí vocês vão perguntar para mim, mas escuta, bispo, como é que uma criança vai ter o discernimento e tudo mais? Para isso que existe padrinho. O padrinho na Igreja Ortodoxa não é simplesmente o amigo do pai, da mãe ou algum familiar que é o social. Não. É obrigação do padrinho pegar aquela criança com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos e assim sucessivamente, levar no mínimo uma vez por mês à igreja, ensinar a fazer o sinal da cruz, ensinar o Pai Nosso, ensinar o credo, explicar o porquê que vai na igreja e por aí vai. Mas por que eu estou dizendo perdão tudo isso? Para dizer o seguinte, que a morte, segundo os santos padres, ela apenas é uma mudança. Nós aqui cumprimos a nossa obrigação. A minha é ser sacerdote. Hoje a obrigação dele é me ajudar. O Senhor Deus mandou ele para mim e vocês para poderem tomar comunhão. Olha que bênção. Cada um veio por um motivo. E eu costumo dizer que os mortos são os que mais trazem as pessoas à igreja. Então, eu gosto de rezar por aqueles que faleceram. Tanto é que na Igreja Ortodoxa nós não dizemos que ele é falecido, mas sim que ele adormeceu no Cristo. Porque voltamos ao Evangelho, aquele que crer verdadeiramente no Cristo não morre, mas viverá no Cristo e o Cristo nele. Isso está no Evangelho. E isso serve para qualquer pessoa que crer como que o Cristo
é a segunda pessoa da Trindade e ele é o Deus encarnado. Muito bem, para finalizar, que eu não gosto de falar muito, então, estar vivo ou morrer, tanto faz. O que interessa é estar com Cristo. Primeiro. Segundo, eu costumo dizer, aqueles que faleceram, rezemos por eles. Uns precisam das nossas orações. Outros precisam saber que nós lembramos e nós amamos a eles. Às vezes, determinada pessoa que morre já é justo, é até um santo, e não precisa ser um monge, um padre ou uma monja. Às vezes a pessoa teve uma vida em casa, casado, com filhos, mas levou uma vida santa. Era aquela pessoa que, em vez de falar mal, falava bem. Era aquela pessoa que ouvia quem precisava. Era aquela pessoa que, quando batia na porta, dava um prato de comida. Era aquela pessoa que tinha uma coisa chamada misericórdia. Tanto eu lembro sempre a minha avó falar: meu filho, a misericórdia que você tiver pelo seu próximo é a misericórdia que Deus vai ter por você. Ou seja, o segundo mandamento: amai o teu próximo como a ti mesmo. Aí nós pegamos o apóstolo que fala sobre que sem as obras a nossa fé é morta. Hoje, quem veio aqui veio exercitar a sua fé e veio também para as obras. Por quê? Às vezes você encontra uma pessoa que está triste, acabou de perder um ente querido, e você se compadece e você fala assim: moça ou moço, dá licença, o que aconteceu com você? E aquela pessoa que não tinha com quem falar, conta o que aconteceu e você ajudou essa pessoa. E por que eu falo isso a vocês? Já me aconteceu, eu nunca vou esquecer. Eu estava indo para o Rio de Janeiro e eu tem aquela parada do ônibus que todo mundo faz, precisa comer, precisa ir ao banheiro, enfim. E eu almocei tudo, que por sinal o almoço estava horrível, né? E eu disse: deixa eu andar um pouco e tal. E aí eu fui pro lado da onde estava aquele posto, e tinha um caminhão Mercedes vermelho dos bombeiros antigos, eu gosto do carro antigo, e eu fui lá olhar. Só que nisso eu estava de batina, tudo bonitinho. Eu vi um rapaz como se fosse naquela tenda ali, lá no fundão, começou a gritar: padre, padre, o senhor é padre, por 3 vezes. Eu até perdi a paciência, eu disse: é lógico que sou padre, você não tá vendo que eu estou de batina, rapaz? Fiquei nervoso, porque não vai. Afinal, um homem do meu tamanho, cara, pelo amor de Deus, faz uma oração por mim. Porque eu queria me matar hoje de manhã, não tenho o que comer. Eu estou aqui limpando lixo para um prato de comida. Isso me tocou profundamente. Eu cheguei, fiz uma oração por aquele rapaz, sentei do lado dele, ele me pediu um abraço. Ele estava no mundo. Mas eu disse: isso daqui é Deus está me provando. Fiz uma oração por ele. E eu perguntei para ele: o que você quer de Deus? Ah, padre, eu queria um emprego, porque eu não aguento mais estar morando na rua. Eu estou nessa estrada de São Paulo até aqui, porque eu era para ter um emprego e me deram um chapéu. Bom, não é que o rapaz estava bêbado, nada, nem cheirava a álcool. Não. Tá bom, fiz a oração, tudo, pus a mão na cabeça dele, abençoei. Eu disse: meu filho, vai dar tudo certo, tenha fé, termina o seu trabalho, daqui a pouco vai vir alguém trazer a comida para você, tá bom? Porque eu vou lá dentro. Eu disse: se não derem nada, eu vou comprar e eu vou dar para ele. Eu levantei, andei 3 passos. 1, ele lá, 2, 3. Chega uma caminhonete dessas grandonas. O cara: bibi, bibi, bibi. Eu olhei para trás, aí o rapaz saiu da caminhonete e falou: ô moço, você quer trabalho? O rapaz começou a chorar. Eu respondi para ele: quer sim, ele acabou de pedir para Deus, o senhor pode levar. Leva, porque acabou de pedir. Mas eu disse: meu filho, só que é o seguinte, ele não comeu, você pode pagar o almoço para ele? Ah, não tem problema, eu tenho marmita aqui no carro, eu divido a minha marmita com ele. Eu disse: então tá bom. Então, meu filho, cata suas coisas e vai. Esperei ele entrar dentro do carro. E eu disse: vai com Deus. E foi assim. Parece mentira a história, mas é algo que eu nunca mais vou esquecer na minha certeza. E essa é a diferença. Às vezes as pessoas ficam um pouco chateadas, porque nós ortodoxos, como os católicos antigos, nós rezamos
para o Cristo e não para o povo. Mas quando eu posso fazer esse trabalho de conversar com as pessoas, poder ajudar a fazer uma oração, esse é o trabalho apostólico verdadeiro, o Evangelho. O Evangelho vivo. Eu costumo dizer que tem sabor de alegria. E isso vale mais do que uma montanha de dinheiro. Hoje está chovendo, eu estou ruim da garganta, o menino que ia vir comigo tá ruim também, no pulmão. Eu disse, você vai ficar em casa, você não vai poder tomar esse. Eu disse, eu vou sozinho. Graças a Deus, esse senhor me ajudou. Essa senhora veio da outra vez, também choveu, e hoje nós estamos numa tenda muito melhor, graças a Deus. E a gente faz o serviço. E agora, eu vou convidar vocês que quiserem tomar a Santa Comunhão, todos aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podem tomar comunhão, porque a graça do Espírito Santo, seja o nosso irmão romano, ou o nosso irmão ortodoxo, russo, grego, ucraniano, romeno, sei lá da onde, do Japão, que tem ortodoxo no Japão, o Cristo é único para aqueles que creem na Santíssima Trindade. Tá bom? Por isso que eu falo, a pessoa foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre é a Trindade. Então, queridos, a gente tem que ter saudades daqueles que se foram. Mas tristeza, não. Sabe por quê? Porque se a gente tem tristeza, a gente não acredita no Cristo. Aí complica a história. Como é que o Cristo vai te salvar se você não acredita que tem algo depois, quando você fecha os olhos? Não é verdade? Sim. Então, amados, pensemos nisso com carinho. Pensemos na palavra misericórdia, do amor infinito, transbordante, fantástico do Cristo por nós. E outra coisa, pensemos que às vezes a gente quer julgar o nosso próximo. Deixa isso de lado, porque isso é atraso de vida. Se você não concorda com o teu próximo, o julgamento pertence a ele, nem a mim, nem a você. E acabou, mas o fulano entrega na mão de Deus. E pronto. A minha avó faleceu, já faz 16 anos. Eu fiquei acabado. Foi um ano de depressão porque ela me acompanhou. Tanto é que eu brincava, eu era filho da minha avó, não filho da minha mãe, minha avó que me criou. Então, foi muito difícil, mas eu fiquei muito triste com Deus. Porque ele resolveu levar minha avó no dia da minha formatura. Eu sou formado em Direito, eu sou advogado. E eu não entendi, essa cabeça dura não entendeu. Mas depois eu compreendi que, porque ela sempre dizia, só posso ir embora depois que eu te ver formado. O que eu queria mais? E eu falava para Deus, Deus, podia ter sido um dia depois, né? O que ia ser 24 horas para o Senhor? Nada. Mas é a vontade de Deus. Então a gente respeita a vontade de Deus, faz as coisas com amor, com misericórdia, com carinho pelo nosso próximo, que a nossa vida anda muito melhor. E os que se foram, por um breve momento, eu sempre digo, em breve estarei com todos aqueles que me deixaram. Porque isso daqui sim é passageiro. Agora a eternidade e a salvação em Cristo é para sempre. E outra, eu sempre falo assim para Deus à noite, Senhor desculpe às vezes com a minha simplicidade, mas a primeira coisa que eu quero fazer, antes de qualquer coisa, na hora que eu chegar na tua presença, por favor, me dê um abraço. Porque eu quero saber qual que é esse amor incondicional, porque eu ainda não sei. Eu tenho uma ideia na hora que eu tomo a comunhão, mas a plenitude do amor de Deus, infelizmente, devido à minha insignificância como humano, eu ainda não conheci. Então, eu sempre peço isso para Deus. Então eu convido vocês que vocês peçam esse abraço de Jesus, agora a hora que cada um for querer tomar a Santa e Divina Comunhão. Bom, que Deus abençoe todo mundo aqui enfinados, seja uma grande alegria. Obrigado à presença de todos que vieram celebrar não a morte, mas a vida em Cristo Jesus. Bom, Deus abençoe grandemente a todos, que seja um mês de novembro alegre, feliz, próspero, com saúde, né? Deixa as crianças, deixa os pequeninos
Não briga não. Tá bom? Graças a Deus, isso da cada pequeno é um anjinho. É o Espírito Santo brilhando em cada um deles. Tá bom? Que Deus abençoe então a todos e que a gente possa ter ainda um domingo em família, que a família é o nosso bem mais precioso. Tá bom? Vamos tomar comunhão? Deixa eu pegar aqui as colherzinhas, que são colherzinhas individuais. Assim. Não tem problema. E aí a gente vai colocar no copinho. Bonitinho. Esse é o copo. As crianças são batizadas? Elas querem tomar comunhão? Porque normalmente a gente dá primeiro comunhão para as crianças. É que assim, o nosso costume é diferente. Mas tá bom, aqueles que fizerem então a primeira comunhão. Quem recebeu o crisma? Todo mundo recebeu o crisma? Então quem recebeu o crisma vem, pronto. Resolvi. Quem batizou e crisma? Meu nome, querido? Gabriel. Olha o arcanjo Gabriel. Você sabe quem foi o Gabriel? Quem é que ele foi? Ele que chama-se o anjo da anunciação. Bom, recebe o corpo e o sangue de Cristo, o servo de Deus Gabriel, para a remissão dos pecados e a vida eterna. É bonzinho molhado, tá bom? Abre o bocão, essa colher é só para você, pode? Isso. Deus abençoe. Não deu certo assim, gostei. Espero que dê colher para todo mundo. Em nome da Senhora. Recebe o corpo do Senhor dos sacerdotes. Olha a boca, é só para você. Em nome da Senhora. Deus, o corpo do Senhor. Deus, só essa multiplicação das coisas. Madre misericórdia. Recebe o corpo, recebe o nome da Senhora. Celeste. Seu José, né? José Carlos. José. Como é que são os José? Recebe o corpo e o sangue de Cristo, o servo de Deus, José Carlos. Em nome da Senhora. Irene. Santa Irene. Santa Irene é uma santa grega. Muito famosa na Grécia. Recebe o corpo do Santo Cristo. Magda. Qual que é o teu nome? Oi, senhora. Aqui, ó. Papelzinho, põe na urna aí para as intenções, tá? Recebe o corpo do Santo Cristo.
Pode cortar. Se não tirar, pode pegar a folha aí do caderno grande, cortar e fazer. Tá bom? Não nada. Deus faz ter filé para todo mundo, Deus. Aqui, não, aqui. Aqui é às 15 horas com o bispo auxiliar da Diocese de São Paulo. Às 15 horas. Não, Dom Cícero. Dom Cícero Alves. Não, meu pai, são poucas pessoas. Fazer o seguinte, será que eles não têm álcool ali, não? Eu conseguia pegar 2 colheres e passar álcool. Tem água aqui. Ah, mas precisa de álcool, senão não adianta. Tem álcool lá na administração. Quer que eu vou lá? Ali elas têm, não. Tem? Vocês têm um pouquinho de álcool aí? Eu tenho gel, serve? Serve! Tá ótimo, glória a Deus. Presta aqui pra mim. Aí eu pego 2 colherzinhas. Deus abençoe. Não, é só para limpar 2 colherzinhas para poder dar comunhão. Já tem gel. Achou já? Já. A senhora. Só um segundo. Obrigado. Obrigado. Eu não esperava que ia ter tanta gente. Que bênção, né, padre? Pois é. Mas eu falei para Deus que precisava um pouquinho. Fazer o milagre das colheres. Deixa eu rezar mais. Sorte que tinha papel de assim, com álcool não tem perigo de... Desde a pandemia, que é o costume na igreja ortodoxa, é uma colher para todo mundo. Mas depois da pandemia eu acabei com essa história, porque eu não quero chatice. O corpo do Cristo é santo, mas a barba do Cristo não é. Então, a gente não sabe. Em nome do Senhor. No dia de chuva, Nossa, caneta. uma fase média. Tudo, né? Salva, Deus, o teu povo e abençoa a tua herança. Vimos a luz verdadeira, recebemos o Espírito Celeste, encontramos a